nós vamos falar sobre a integridade física, a saúde física. Eu vou falar com você hoje sobre o seu corpo. Você gosta disso? Falarei, você vai acabar gostando. Você é um investidor ou um apostador? Que pergunta é essa, bem? Você está investindo num bom estado de saúde e assim colher boa saúde mais tarde? Ou você está apostando que não tem que fazer nada para cuidar de si mesmo, ou talvez até mesmo maltratando e abusando de si próprio e ficar por isso mesmo? Como você abusa de si mesmo? Bem, que tal muito estresse? Que tal ser sobrecarregado e também exausto e não ter um verdadeiro equilíbrio em sua vida? Não descansar o suficiente? Não rir o bastante? Não ter tempo livre regularmente? Que tal não dormir o suficiente? Eu não posso dizer se você está animado ou não, mas eu estou. Que tal preocupação? E ansiedade? O que as pessoas pensam, o que vai acontecer no mundo, o que está acontecendo com o governo, o que vai acontecer com meus filhos, o que vai acontecer quando eu me aposentar. Bem, eu tenho uma boa ideia. Que tal viver o hoje? Realmente, que tal não se arrepender e não temer? E vamos realmente viver o hoje que temos para nós. Que tal uma dieta pobre? Bem, querido, eu estou aqui hoje para ajudá-la. Que tal beber de tudo menos água? Que tal nenhum exercício? Se tudo que você faz é sentar numa cadeira em algum lugar e pressionar os botões no controle remoto, você vai morrer muito mais cedo do que deveria. Nós temos todas essas articulações no corpo porque Deus nos criou para mover. Agora, tudo bem, alguém talvez está pensando, bem, espere um minuto, eu tenho um monte de problemas, eu não vim aqui para saber mais sobre o meu corpo. Ok, eu vou lhe dizer por que isso é importante. Como você se sente fisicamente, como você cuida de si mesmo ou não cuida de si mesmo, afeta todas as outras áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida afetam você espiritualmente. Você se sente mal e está cansado porque não dormiu bem nas últimas 3 noites. Você não vai querer orar. Você não vai ser capaz de estudar a palavra e realmente se focar porque sua mente está completamente desgastada. Vamos lá. Isso afeta você? Isso afeta você. Isso vai afetá-lo mentalmente. Isso vai afetá-lo emocionalmente. E eu acho que muitas pessoas tentam ter todas as outras coisas em ordem. Querem ser fortes espiritualmente, querem ser estáveis, não querem ser preocupados, mas elas fazem um péssimo trabalho em cuidar de si mesmas e elas se sentem tão mal o tempo todo. Deus não nos criou para nos sentirmos mal. Ele não nos criou para ter dor em todo o corpo, da cabeça à planta dos pés. Eu não acho que é o melhor de Deus para nós viver num consultório médico, gastando todo o nosso dinheiro, pagando contas e fazendo todos os tipos de exames. Graças a Deus pela ajuda médica que está disponível, eu uso também, mas eu ainda não acho que isso é o melhor de Deus para nós. Eu acredito que o estresse é provavelmente a causa número 1 de doença. Porque o mal-estar, ele se transforma em doença. E quanto mais mal-estar nós temos, mais nós temos doença. Minha filha me contou uma história interessante. Ela me ligou ontem. Ela disse que eu poderia compartilhar com você. E ela disse, eu tive uma semana realmente muito difícil. Ela disse, eu confesso que eu agi muito mal. Ela disse, eu simplesmente perdi o controle várias vezes. Eu agi mal com a minha família, tive que pedir desculpas a eles. Ela disse, eu tive raiva na academia. Disse um monte de coisas lá que eu não deveria ter dito. E agora eu me sinto, ela disse, tive uma péssima semana. E sabe, ela é uma boa menina, ela realmente ama a Deus e isso
está fora da personalidade dela. E ela disse, quando eu realmente desci, escute-me, ela disse, quando eu realmente me quebrantei para orar, ela disse, eu chorei muito, eu estava lutando contra o desânimo. Então, nós estamos tendo todas estas questões mentais e emocionais, e ela é uma planejadora, e assim, ela gosta de fazer as coisas, ela trabalha duro, ela gosta de fazer as coisas. Bem, quando algo acontece, o que sempre acontece a nós realmente, alguém já reparou que o seu plano simplesmente não funciona 100%? E ela, veja só que loucura, ela teve que fazer algo e ela ficou no telefone por 1h e 45 minutos em espera, tentando resolver as coisas, e quando ela finalmente conseguiu uma pessoa de verdade, mesmo quando eles estavam prontos para finalizar a conversa, aí a ligação caiu. Então ela teve que fazer tudo o que tinha feito novamente. Ela e sua família estão indo a Prince Edward Island no período de férias que fica no Canadá, de modo que ela estava totalmente desavisada de que seu passaporte havia expirado. E seu marido disse algo sobre, os passaportes estão válidos? Eu não sei. Eles correram e olharam, com certeza, tinham expirado. Pensei que seria fácil de obter um, descobri que era um pesadelo também. Tomou muito tempo, nem tenho certeza se eles vão pegá-los a tempo. Bem, acho que provavelmente vão pegá-los, ficando em pé na agência de correios em filas e assim por diante. Então, isto a deixou fora de si. E sabe, se você vive no limite, haverá sempre alguma coisa que o inimigo vai usar para enlouquecê-lo. Vamos lá, isso é bom, eu nunca disse isso antes. Eu gosto disso, isso vai ser quente na imprensa. Isso vai ser um post no Facebook. Se você vive no limite, o diabo sempre vai tentar enlouquecer você. E muitas pessoas fazem isso hoje. Elas se esforçam e se esforçam. Então, se alguma coisa acontece, elas... Sei que nenhum de vocês é assim, mas eu ainda posso ficar desse jeito se eu não tomar cuidado. Graças a Deus eu não fico mais assim muitas vezes, mas eu costumava viver assim. E há muitos cristãos que vivem assim. E precisamos começar a cuidar melhor de nós mesmos. Então, de qualquer maneira, ela disse, quando ela se acalmou e começou a orar, Deus, qual é a raiz disso? Se continuamos com a mesma coisa acontecendo mais e mais e mais, por que não ficarmos espertos e irmos até Deus e perguntar a Deus, Deus, qual é a raiz desse problema? Porque há uma razão. Sabe, se você ama a Deus com todo o seu coração e você está nele, eu quero dizer, você está indo à igreja, está estudando a palavra e ainda assim tem um temperamento ruim, tem um ataque todas as vezes, há uma raiz para isso que você precisa encontrar. Porque onde há uma raiz podre, sempre haverá um fruto podre. E ela disse, a coisa toda, quando aconteceu, foi porque eu apenas não tinha dormido bastante. Talvez por algumas semanas. E ela disse, eu fico acordada à noite porque eu quero fazer as coisas e então eu não durmo o suficiente. Assim, ela diz que Deus tem lidado com ela seriamente sobre isso agora e ela acredita que se ela não dormir o suficiente, na verdade será pecado. Eu posso dizer-lhe uma coisa? Não importa se você acredita ou não, você não pertence a si mesmo, eu também não pertenço a mim. E apenas para ser honesto, qualquer cristão que tenha essa atitude, bem, a minha vida, eu posso fazer o que eu quero, então você realmente não leu a Bíblia ainda. Você pode fazer o que quiser, mas Deus está nos oferecendo a possibilidade de sermos guiados pelo Espírito Santo para uma vida com V maiúsculo. Nós falamos ontem de como a Bíblia diz que é uma vida que é oferecida a nós, e não é apenas uma vida de respirar e caminhar, é a vida como Deus a tem. A vida Zoe é a vida como Deus tem. Cara, que tipo de promessa impressionante é essa? Sabe, eu também conheço um outro jovem, alguém que eu reconheço há bastante tempo.
Esse cara tinha um temperamento muito ruim, ele era tão difícil de se conviver, e ranzinza, irritadiço, o tempo todo, e ainda tinha sido cristão por um longo tempo. E sabe, chega um momento que as pessoas pensam, é assim mesmo que são as coisas? E então ele acabou, depois de alguns acontecimentos, mudando seus hábitos alimentares e então exercitando. Ele está se exercitando agora todos os dias. Eu não posso lidar com isso, mas sabe, eu acredito em exercício. Eu acredito que nós não fazemos na nossa vida diária agora. As pessoas anos atrás não tinham que pagar uma academia para se exercitar, elas o faziam na vida cotidiana. Mas hoje não temos que suar, não temos que... Todos nós apertamos botões e os pratos são lavados, apertamos mais botões e a TV liga, nós usamos degraus automáticos, subimos e descemos em escadas rolantes e elevadores. Ficamos loucos se não conseguimos um lugar no estacionamento na porta da frente. E Deus sabe que não queremos suar. Poderíamos tirar algumas toxinas de nós que estão nos matando. Então, é difícil para mim acreditar na mudança neste homem que eu estou falando, apenas mudando a forma como ele come e fazendo exercícios regulares. E eu vou te dizer uma coisa, quanto mais você se sente bem fisicamente, melhor você se sente sobre tudo. Isso lhe dá mais confiança, lhe dá mais ousadia, você anda mais ereto, você tem mais energia, você quer estar envolvido em coisas. Eu estou dizendo agora a você, talvez você tenha alguma doença pela qual você não pode fazer nada a respeito, mas vamos começar a fazer algo sobre as coisas com as quais podemos fazer algo a respeito. Sabe, todo mundo quer um milagre. Se eu dissesse, vou ficar aqui após esta reunião orar por todos que estão doentes, não teríamos terminado quando a reunião começou hoje à noite. E depois de orar por todos, eu estaria doente porque eu estaria desgastada. Uma das coisas, se você quiser eliminar o estresse da sua vida, tem que entender que você não pode fazer tudo o que as pessoas querem. Você tem que dar a si coisas que você sabe que precisa para ser saudável e funcionar adequadamente para eles. E vou lhe dizer, independente do que se poderia pensar, esta mensagem que eu estou compartilhando com você hoje poderia ser uma das mensagens mais importantes que você já ouviu. Porque quando Jesus nos oferece uma nova vida, há um estilo de vida que vem junto com ela. Você não pode simplesmente receber Cristo e continuar a viver da mesma velha maneira que o resto do mundo vive. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida com V maiúsculo. E nós precisamos aprender a obedecê-lo. Então, agora, quando eu falar com você hoje sobre algumas coisas como comida, eu não estou trazendo uma discussão sobre o quanto você pesa. Nós não vamos entrar nisso agora. O que eu quero dizer é que eu acho que todo mundo precisa se livrar da mentalidade, eu estou numa dieta. Você não precisa de uma dieta, e eu também não. Precisamos de um novo estilo de vida. Qualquer um que entre numa dieta para perder 25 quilos tem a mentalidade, eu quero perder esse peso para que eu possa me apressar e comer tudo que eu quiser depois. Bem, sabemos onde isso vai dar? Você gasta toda a sua vida apenas passando pelo mesmo ciclo de novo e de novo. É por isso que nós não, nem mesmo pense, eu estou em uma dieta, apenas pense, eu vou aprender a viver bem, eu vou fazer exercício físico adequado, eu vou cuidar de mim, eu vou comer algumas coisas que são agradáveis para o meu paladar, mas não vou viver de porcaria o tempo inteiro. Para honrar a Deus, eu vou cuidar de mim. Eu acho que posso lhe fazer uma promessa, a menos que você tenha uma doença metabólica, o que algumas pessoas têm, você vai acabar conquistando o peso ideal para você, sem precisar de fazer uma dieta. Eu disse que você vai comer direito e fazer exercício físico suficiente e acabará no peso certo para você. Todas as pessoas não são exatamente iguais. Eu tenho uma amiga que come mais do que eu e ela pesa 47 quilos. E é irritante. Alguém entende o que estou dizendo? Isso faz algum sentido? Ok, vou fazer uma pergunta. Quantos de vocês estão aqui hoje que sabem que precisam parar e cuidar de si mesmos? Bem, aqui temos o grupo certo. Tudo bem, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16.
Eu adoro a palavra. Sabe o que é tão incrível para mim sobre a palavra de Deus é... Agora, isso pode parecer engraçado se eu disser, mas a palavra de Deus, de certa forma, não é realmente espiritual, porque é muito prática. É como se... Sim, tudo que Jesus disse é espírito e vida, mas é como... Não é sobre um monte de coisas religiosas. Deus se preocupa com cada área prática de nossas vidas. 1 Coríntios 3:16. Agora sabe, aqueles de vocês que estão fazendo as coisas certas pode apenas sentar e dizer amém. Amém? Em seu coração você diz sim, é claro, amém, amém. E aqueles de vocês que não estão fazendo o que é certo, você vai dizer hoje, ai de mim, ai meu Deus, ai de mim. E vós não sabeis e nem entendeis. Toda a igreja de Corinto, que sois o templo de Deus e seu santuário, que o Espírito de Deus habita permanentemente em vocês, e está convosco coletivamente como igreja e também individualmente, eu também penso que uma das coisas mais incríveis que eu encontro na palavra de Deus é que nós somos a casa de Deus, Ele vive em nós. Quero dizer, eu posso sentar e refletir naquele dia após dia e nunca entender a maravilha dela. O mistério de todos os tempos. Cristo em nós, a esperança da glória. Quão impressionante isso é! Você é a casa de Deus, todos digam, eu sou a casa de Deus. Agora, se alguém faz mal ao templo de Deus, ou corrompe com falsas doutrinas, ou o destrói, Deus fará mal a ele, o tirará para a corrupção da morte e o destruirá. Pois o templo de Deus é sagrado, sagrado para ele, e assim templo sois vós, a igreja crente e seus crentes individuais. Agora, tudo bem, ele pode não estar especificamente falando aqui sobre algumas das coisas que eu estou falando hoje, mas um princípio que está lá é que não devemos fazer mal para o templo de Deus. E sabe, muitos de vocês tratariam o prédio da igreja, onde você tem seus cultos na manhã de domingo, com mais respeito do que você trata o seu próprio corpo. Eu gosto dessa área aqui, eles estão se comportando muito melhor do que vocês. Vocês têm que alcançá-los. E sabe, na Bíblia, no Antigo Testamento, os templos que foram construídos para Deus, o templo que Salomão construiu, aquelas moradas temporárias no deserto, havia instruções detalhadas sobre como se deveria construir, decorar e os cuidados com os templos. Eram várias instruções detalhadas, muito específicas. Era lindo, havia uma série de cuidados para mantê-los em boas condições. E houve momentos na história quando o templo caiu em desuso devido a períodos de negligência. Programas inteiros foram projetados para reconstruir e reparar. Então minha pergunta é, você precisa de uma nova camada de tinta ou um programa inteiro para reconstruir e reparar? Para alguns de vocês pode ser apenas como fazer alguns pequenos ajustes em algumas coisas. Ok, eu não vou beber mais tanto café, eu vou beber mais água. Ok, eu vou tentar ter 7 horas de sono por noite em vez de 4 apenas. Não? Eu tenho que ajustá-lo mais? Eu tenho 8 horas de sono, não é bom para mim menos do que isso. Houve um tempo onde eu poderia dormir apenas 6 horas por noite seguidas. Nem todo mundo precisa de muito sono. Dave tem uma irmã que dorme 5 horas, faz tudo na sua casa, se sente ótima, ela não precisa dormir 8 horas, mas não há muitas pessoas assim. A maioria precisa de um bom sono. E poucas pessoas o têm. Agora, a fim de tê-lo, eu tenho que dizer não para outras coisas. Você está olhando para uma mulher que está em casa à noite. Quando eu não estou pregando, eu estou em casa, tendo minha terapia de cadeira. Amém? Sabe, há muitas coisas que eu poderia lhe dizer sobre como eu maltratei o meu corpo no passado por ignorância e exagero e por ter muito estresse. Em nome de Cristo e tentando ajudar as pessoas...
É bem interessante. Você não pode quebrar as leis naturais de Deus, mesmo pensando que você está fazendo isso para servi-lo e ficar por isso mesmo. Eu fiquei doente, trabalhando no ministério. Eu posso lhe mostrar um outro cara na Bíblia, Epafrodito, que quase morreu porque ele trabalhou tão duro no ministério. Então, Deus nos diz o que temos que fazer para cuidar de nós mesmos, e se não fizermos, nada funciona. Bem, o que aconteceu é que eu exauri as minhas glândulas suprarrenais e por isso tenho que lidar com alguns efeitos daquilo. E então há uma substância química no meu corpo chamado cortisol que deveria estar em um determinado nível alto quando você se levanta, baixo quando chega a hora de ir para a cama à noite para que você durma bem. E o meu é assim. É baixo na parte da manhã e alto à noite. Assim, a fim de diminuí-lo durante a noite, eu preciso de 3 horas de muita paz e tranquilidade. E então, eu posso ir para a cama e dormir realmente bem. Por 8 horas? Então, isso significa que eu tenho que dizer não a correr por aí todas as noites com meus amigos e estar participando de tudo que está acontecendo? Porque preciso dormir? Você não tem que fazer o que eu faço, mas você tem que descobrir o que precisa fazer. Vamos lá? Tudo bem, agora veja. Eu sei que muitos de vocês são realmente jovens e estão pensando, cara, isso não é para mim, eu me sinto ótimo. Bem, o que eu estou tentando dizer é que se você não fizer o que precisa fazer agora, você não vai se sentir bem eventualmente. Sei que isso é difícil de engolir, quando você se sente bem é como, isso é mulher? Eu estou curtindo a vida. Bem, Hebreus 12:11 diz, nenhuma disciplina para o presente parece alegre. Mais tarde, no entanto, ela produz um fruto pacífico de justiça. Agora, vou colocar a minha pequena foto. Essa sou eu aos 3 anos. Ok, agora escute. Agora, aqui estou eu mais tarde. Meu ponto é, eu tinha 3 anos neste tempo. Eu tive 15, eu tive 20, eu tive 25, eu tive 30, eu tive 35, eu tive 40. Então não importa onde você está agora, eu estive lá. Eu estou tentando passar que agora eu estou aqui. E não importa onde você está, você vai chegar aqui. E bem além. Amém? Nós vamos falar sobre a integridade física, a saúde física. Eu vou falar com você hoje sobre o seu corpo. Você gosta disso? Falarei, você vai acabar gostando. Você é um investidor ou um apostador? Que pergunta é essa, bem? Você está investindo num bom estado de saúde e assim colher boa saúde mais tarde? Ou você está apostando que não tem que fazer nada para cuidar de si mesmo, ou talvez até mesmo maltratando e abusando de si próprio e ficar por isso mesmo? Como você abusa de si mesmo? Bem, que tal muito estresse? Que tal ser sobrecarregado e também exausto e não ter um verdadeiro equilíbrio em sua vida? Não descansar o suficiente? Não rir o bastante? Não ter tempo livre regularmente? Que tal não dormir o suficiente? Eu não posso dizer se você está animado ou não, mas eu estou. Que tal preocupação? E ansiedade? O que as pessoas pensam, o que vai acontecer no mundo, o que está acontecendo com o governo, o que vai acontecer com meus filhos, o que vai acontecer quando eu me aposentar. Bem, eu tenho uma boa ideia. Que tal viver o hoje? Realmente, que tal não se arrepender e não temer? E vamos realmente viver o hoje que temos para nós. Que tal uma dieta pobre? Bem, querido, eu estou aqui hoje para ajudá-la. Que tal beber de tudo menos água? Que tal nenhum exercício?
Se tudo que você faz é sentar numa cadeira em algum lugar e pressionar os botões no controle remoto, você vai morrer muito mais cedo do que deveria. Nós temos todas essas articulações no corpo porque Deus nos criou para mover. Agora, tudo bem, alguém talvez está pensando, bem, espera um minuto, eu tenho um monte de problemas e eu não vim aqui para saber mais sobre o meu corpo. Ok, eu vou lhe dizer por que isso é importante. Como você se sente fisicamente, como você cuida de si mesmo ou não cuida de si mesmo, afeta todas as outras áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida afetam você espiritualmente, você se sente mal e está cansado porque não dormiu bem nas últimas 3 noites, você não vai querer orar. Você não vai ser capaz de estudar a palavra e realmente se focar porque sua mente está completamente desgastada. Vamos lá. Isso afeta você? Isso afeta você. Isso vai afetá-lo mentalmente. Isso vai afetá-lo emocionalmente. E eu acho que muitas pessoas tentam ter todas as outras coisas em ordem. Querem ser fortes espiritualmente, querem ser estáveis, não querem ser preocupados, mas elas fazem um péssimo trabalho em cuidar de si mesmas e elas se sentem tão mal o tempo todo. Deus não nos criou para nos sentirmos mal. Ele não nos criou para ter dor em todo o corpo, da cabeça à planta dos pés. Eu não acho que é o melhor de Deus para nós viver num consultório médico, gastando todo o nosso dinheiro, pagando contas e fazendo todos os tipos de exames. Graças a Deus pela ajuda médica que está disponível, eu uso também, mas eu ainda não acho que isso é o melhor de Deus para nós. Eu acredito que o estresse é provavelmente a causa número 1 de doença. Porque o mal-estar, ele se transforma em doença. E quanto mais mal-estar nós temos, mais nós temos doença. Minha filha me contou uma história interessante. Ela me ligou ontem. Ela disse que eu poderia compartilhar com você. E ela disse, eu tive uma semana realmente muito difícil. Ela disse, eu confesso que eu agi muito mal. Ela disse, eu simplesmente perdi o controle várias vezes. Eu agi mal com a minha família, tive que pedir desculpas a eles. Ela disse, eu tive raiva na academia. Disse um monte de coisas lá que eu não deveria ter dito. E agora eu me sinto, ela disse, tive uma péssima semana. E sabe, ela é uma boa menina, ela realmente ama a Deus e isso está fora da personalidade dela. E ela disse, quando eu realmente desci, escute-me. Ela disse, quando eu realmente me quebrantei para orar, ela disse, eu chorei muito. Eu estava lutando contra o desânimo. Então, nós estamos tendo todas essas questões mentais e emocionais e ela é uma planejadora e assim ela gosta de fazer as coisas, ela trabalha duro, ela gosta de fazer as coisas bem. Quando algo acontece, o que sempre acontece a nós realmente, alguém já reparou que o seu plano simplesmente não funciona 100%? E ela, veja só que loucura. Ela teve que fazer algo e ela ficou no telefone por 1h e 45 minutos em espera, tentando resolver as coisas. E quando ela finalmente conseguiu uma pessoa de verdade, mesmo quando eles estavam prontos para finalizar a conversa, aí a ligação caiu. Então ela teve que fazer tudo o que tinha feito novamente. Ela e sua família estão indo a Prince Edward Island no período de férias que fica no Canadá, de modo que ela estava totalmente desavisada de que seu passaporte havia expirado. E seu marido disse algo sobre, os passaportes estão válidos? Eu não sei. Eles correram e olharam, com certeza, tinham expirado. Pensei que seria fácil de obter um, descobri que era um pesadelo também. Tomou muito tempo, nem tenho certeza se eles vão pegá-los a tempo. Bem, acho que provavelmente vão pegá-los, ficando em pé na agência de correios, em filas e assim por diante. Então, isto a deixou fora de si. E sabe, se você vive no limite, haverá sempre alguma coisa que o inimigo vai usar para enlouquecê-lo. Vamos lá, isso é bom, eu nunca disse isso antes. Eu gosto disso, isso vai ser quente na imprensa. Isso vai ser um post no Facebook. Se você vive no limite, o diabo sempre vai tentar enlouquecer
você. E muitas pessoas fazem isso hoje. Elas se esforçam e se esforçam. Então, se alguma coisa acontece, elas... Sei que nenhum de vocês é assim, mas eu ainda posso ficar desse jeito se eu não tomar cuidado. Graças a Deus eu não fico mais assim muitas vezes, mas eu costumava viver assim. E há muitos cristãos que vivem assim. E precisamos começar a cuidar melhor de nós mesmos. Então, de qualquer maneira, ela diz, e quando ela se acalmou e começou a orar, Deus, qual é a raiz disso? Se continuamos com a mesma coisa acontecendo mais e mais e mais, por que não ficarmos espertos e irmos até Deus e perguntar a Deus, Deus, qual é a raiz desse problema? Porque há uma razão. Sabe, se você ama a Deus com todo o seu coração e você está nele, eu quero dizer, você está indo à igreja, está estudando a palavra e ainda assim tem um temperamento ruim, tem um ataque todas as vezes, há uma raiz para isso que você precisa encontrar. Porque onde há uma raiz podre, sempre haverá um fruto podre. E ela disse, a coisa toda, quando aconteceu, foi porque eu apenas não tinha dormido bastante. Talvez por algumas semanas. E ela disse, eu fico acordada à noite porque eu quero fazer as coisas e então eu não durmo o suficiente. Assim, ela diz que Deus tem lidado com ela seriamente sobre isso agora e ela acredita que se ela não dormir o suficiente, na verdade será pecado. Eu posso dizer-lhe uma coisa? Não importa se você acredita ou não, você não pertence a si mesmo, eu também não pertenço a mim. E apenas para ser honesto, qualquer cristão que tenha essa atitude, bem, a minha vida, eu posso fazer o que eu quero, então você realmente não leu a Bíblia ainda. Você pode fazer o que quiser, mas Deus está nos oferecendo a possibilidade de sermos guiados pelo Espírito Santo para uma vida com V maiúsculo. Nós falamos ontem de como a Bíblia diz que há uma vida que é oferecida a nós, e não é apenas uma vida de respirar e caminhar, é a vida como Deus a tem. A vida Zoe é a vida como Deus tem. Cara, que tipo de promessa impressionante é essa? Sabe, eu também conheço um outro jovem, alguém que eu reconheço há bastante tempo. Esse cara tinha um temperamento muito ruim, ele era tão difícil de se conviver, e ranzinza, irritadiço, o tempo todo, e ainda tinha sido cristão por um longo tempo. E sabe, chega um momento que as pessoas pensam, é assim mesmo que são as coisas? E então ele acabou, depois de alguns acontecimentos, mudando seus hábitos alimentares e então exercitando. Ele está se exercitando agora todos os dias. Eu não posso lidar com isso, mas sabe, eu acredito em exercício. Eu acredito que nós não fazemos na nossa vida diária agora. As pessoas anos atrás não tinham que pagar uma academia para se exercitar, elas o faziam na vida cotidiana. Mas hoje não temos que suar. Não temos que, todos nós apertamos botões e os pratos são lavados, apertamos mais botões e a TV liga, nós usamos degraus automáticos, subimos e descemos em escadas rolantes e elevadores. Ficamos loucos se não conseguimos um lugar no estacionamento na porta da frente. E Deus sabe que não queremos suar. Poderíamos tirar algumas toxinas de nós que estão nos matando. Então, é difícil para mim acreditar na mudança neste homem que eu estou falando, apenas mudando a forma como ele come e fazendo exercícios regulares. E eu vou te dizer uma coisa, quanto mais você se sente bem fisicamente, melhor você se sente sobre tudo. Isso lhe dá mais confiança, lhe dá mais ousadia, você anda mais ereto, você tem mais energia, você quer estar envolvido em coisas. Eu estou dizendo agora a você, talvez você tenha alguma doença pela qual você não pode fazer nada a respeito, mas vamos começar a fazer algo sobre as coisas com as quais podemos fazer algo a respeito. Sabe, todo mundo quer um milagre. Se eu dissesse, vou ficar aqui após essa reunião orar por todos que estão doentes, não teríamos terminado quando a reunião começou hoje à noite. E depois de orar por todos, eu estaria doente porque eu estaria desgastada.
Uma das coisas, se você quiser eliminar o estresse da sua vida, tem que entender que você não pode fazer tudo o que as pessoas querem. Você tem que dar a si coisas que você sabe que precisa para ser saudável e funcionar adequadamente para eles. E vou lhe dizer, independente do que se poderia pensar, esta mensagem que eu estou compartilhando com você hoje poderia ser uma das mensagens mais importantes que você já ouviu. Porque quando Jesus nos oferece uma nova vida, há um estilo de vida que vem junto com ela. Você não pode simplesmente receber Cristo e continuar a viver da mesma velha maneira que o resto do mundo vive. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida com V maiúsculo. E nós precisamos aprender a obedecer. Então, agora, quando eu falar com você hoje sobre algumas coisas como comida, eu não estou trazendo uma discussão sobre o quanto você pesa. Nós não vamos entrar nisso agora. O que eu quero dizer é que eu acho que todo mundo precisa se livrar da mentalidade, eu estou numa dieta. Você não precisa de uma dieta, eu também não. Precisamos de um novo estilo de vida. Qualquer um que entre numa dieta para perder 25 quilos tem a mentalidade, eu quero perder esse peso para que eu possa me apressar e comer tudo que eu quiser depois. Bem, sabemos onde isso vai dar? Você gasta toda a sua vida apenas passando pelo mesmo ciclo de novo e de novo. É por isso que nós nem mesmo pense, eu estou em uma dieta, apenas pense, eu vou aprender a viver bem, eu vou fazer exercício físico adequado, eu vou cuidar de mim, eu vou comer algumas coisas que são agradáveis para o meu paladar, mas não vou viver de porcaria o tempo inteiro. Para honrar a Deus, eu vou cuidar de mim. Eu acho que posso lhe fazer uma promessa, a menos que você tenha uma doença metabólica, o que algumas pessoas têm, você vai acabar conquistando o peso ideal para você. Sem precisar de fazer uma dieta. Eu disse que você vai comer direito e fazer exercício físico suficiente e acabará no peso certo para você. Todas as pessoas não são exatamente iguais. Eu tenho uma amiga que come mais do que eu e ela pesa 47 quilos. E é irritante. Alguém entende o que estou dizendo? Isso faz algum sentido? Ok, vou fazer uma pergunta. Quantos de vocês estão aqui hoje que sabem que precisam parar e cuidar de si mesmos? Bem, aqui temos o grupo certo. Tudo bem, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Eu adoro a palavra. Sabe o que é tão incrível para mim sobre a palavra de Deus? Agora, isso pode parecer engraçado se eu disser, mas a palavra de Deus, de certa forma, não é realmente espiritual, porque é muito prática. É como se, sim, tudo que Jesus disse é espírito e vida, mas é como... não é sobre um monte de coisas religiosas. Deus se preocupa com cada área prática de nossas vidas. 1 Coríntios 3, 16. Agora sabe, aqueles de vocês que estão fazendo as coisas certas pode apenas sentar e dizer amém. Amém? Em seu coração você diz sim, é claro, amém, amém. E aqueles de vocês que não estão fazendo o que é certo, você vai dizer hoje, ai de mim, ai meu Deus, ai de mim. E vós não sabeis e nem entendeis. Toda a igreja de Corinto, que sois o templo de Deus e seu santuário, que o Espírito de Deus habita permanentemente em vocês, e está convosco coletivamente como igreja e também individualmente. Eu também penso que uma das coisas mais incríveis que eu encontro na palavra de Deus é que nós somos a casa de Deus, Ele vive em nós. Quero dizer, eu posso sentar e refletir naquele dia após dia e nunca entender a maravilha dela. O mistério de todos os tempos. Cristo em nós, a esperança da glória. Quão impressionante isso é! Você é a casa de Deus, todos digam, eu sou a casa de Deus. Agora, se alguém faz mal ao templo de Deus, ou corrompe com falsas doutrinas, ou o destrói, Deus fará mal a ele, o tirará para a corrupção da morte e o destruirá. Pois o templo de Deus é sagrado, sagrado para ele, e assim templo sois vós, a igreja crente e seus crentes individuais. Agora, tudo bem, ele pode não estar especificamente falando aqui sobre algumas das coisas que eu estou falando hoje, mas um princípio que está lá é que não devemos fazer mal
para o templo de Deus. E sabe, muitos de vocês tratariam o prédio da igreja, onde você tem seus cultos na manhã de domingo, com mais respeito do que você trata o seu próprio corpo. Eu gosto dessa área aqui, eles estão se comportando muito melhor do que vocês. Vocês têm que alcançá-los. E sabe, na Bíblia, no Antigo Testamento, os templos que foram construídos para Deus, o templo que Salomão construiu, aquelas moradas temporárias no deserto, havia instruções detalhadas sobre como se deveria construir, decorar e os cuidados com os templos. Eram várias instruções detalhadas, muito específicas. Era lindo, havia uma série de cuidados para mantê-los em boas condições. E houve momentos na história quando o templo caiu em desuso devido a períodos de negligência. Programas inteiros foram projetados para reconstruir e reparar. Então minha pergunta é, você precisa de uma nova camada de tinta ou um programa inteiro para reconstruir e reparar? Para alguns de vocês pode ser apenas como fazer alguns pequenos ajustes em algumas coisas. Ok, eu não vou beber mais tanto café, eu vou beber mais água. Ok, eu vou tentar ter 7 horas de sono por noite em vez de 4 apenas. Não? Eu tenho que ajustá-lo mais? Eu tenho 8 horas de sono, não é bom para mim menos do que isso. Houve um tempo onde eu poderia dormir apenas 6 horas por noite seguidas. Nem todo mundo precisa de muito sono. Dave tem uma irmã que dorme 5 horas, faz tudo na sua casa, se sente ótima, ela não precisa dormir 8 horas, mas não há muitas pessoas assim. A maioria precisa de um bom sono. E poucas pessoas o têm. Agora, a fim de tê-lo, eu tenho que dizer não para outras coisas. Você está olhando para uma mulher que está em casa à noite. Quando eu não estou pregando, eu estou em casa, tendo minha terapia de cadeira. Amém? Sabe, há muitas coisas que eu poderia lhe dizer sobre como eu maltratei o meu corpo no passado por ignorância e exagero e por ter muito estresse. Em nome de Cristo e tentando ajudar as pessoas... É bem interessante, você não pode quebrar as leis naturais de Deus, mesmo pensando que você está fazendo isso para servi-lo e ficar por isso mesmo. Eu fiquei doente, trabalhando no ministério. Eu posso lhe mostrar um outro cara na Bíblia, Epafrodito, que quase morreu porque ele trabalhou tão duro no ministério. Então, Deus nos diz o que temos que fazer para cuidar de nós mesmos, e se não fizermos, nada funciona. Bem, o que aconteceu é que eu exauri as minhas glândulas suprarrenais e... por isso tenho que lidar com alguns efeitos daquilo. E então há uma substância química no meu corpo chamado cortisol que deveria estar em um determinado nível alto quando você se levanta, baixo quando chega a hora de ir para a cama à noite para que você durma bem. E o meu é assim. É baixo na parte da manhã e alto à noite. Assim, a fim de diminuí-lo durante a noite, eu preciso de 3 horas de muita paz e tranquilidade. E então eu posso ir para a cama e dormir realmente bem. Por 8 horas? Então, isso significa que eu tenho que dizer não a correr por aí todas as noites com meus amigos e estar participando de tudo que está acontecendo? Porque preciso dormir? Você não tem que fazer o que eu faço, mas você tem que descobrir o que precisa fazer. Vamos lá? Tudo bem, agora veja. Eu sei que muitos de vocês são realmente jovens e estão pensando, cara, isso não é para mim, eu me sinto ótimo. Bem, o que eu estou tentando dizer é que se você não fizer o que precisa fazer agora, você não vai se sentir bem eventualmente. Sei que isso é difícil de engolir, quando você se sente bem é como, isso é mulher? Eu estou curtindo a vida. Bem, Hebreus 12:11 diz, nenhuma disciplina para o presente parece alegre, mais tarde, no entanto, ela produz um fruto pacífico de justiça. Agora, vou colocar a minha pequena foto. Essa sou eu aos 3 anos. Ok, agora escute. Agora, aqui estou eu mais tarde. Meu ponto é, eu tinha 3 anos neste tempo.
Eu tive 15, eu tive 20, eu tive 25, eu tive 30, eu tive 35, eu tive 40. Então não importa onde você está agora, eu estive lá. Eu estou tentando passar que agora eu estou aqui. E não importa onde você está, você vai chegar aqui. E bem além. Amém? Você é mulher? Eu estou curtindo a vida. Bem? Hebreus 12:11 diz, nenhuma disciplina para o presente parece alegre. Mais tarde, no entanto, ela produz um fruto pacífico de justiça. Agora, vou colocar a minha pequena foto. Essa sou eu aos 3 anos. Ok, agora escute. Agora, aqui estou eu mais tarde. Meu ponto é, eu tinha 3 anos neste tempo. Eu tive 15, eu tive 20, eu tive 25, eu tive 30, eu tive 35, eu tive 40. Então não importa onde você está agora, eu estive lá. Eu estou tentando passar que agora eu estou aqui. E não importa onde você está, você vai chegar aqui. E bem além. Amém?